Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat sakalam paresma Narayanayeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das Escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Shandilya Bhakti Sutras, seção 2. Conhecimento e concentração, os dois auxílios manifestos à devoção, foram discutidos. As formas inferiores de devoção que levam à libertação através da destruição dos pecados que impedem tal libertação serão agora descritos. E mais para a frente discutiremos também das ofensas. Sutra 56. Bhajan, que significa adorar o Senhor Deus, primeiro lembrando-se dele, lembrando-se de suas glórias e sua divindade, recitando suas histórias sagradas e repetindo seu santo nome, mantendo a mente focada exclusivamente no Senhor e excluindo tudo mais, e obter bem-aventurança e êxtase ao fazê-lo, é uma das principais maneiras pelas quais Bhakti pode atingir a sua maturidade. Então, normalmente, Bhajan é visto como uma canção devocional que se escuta, que se canta, que se dança, mas Bhajan vai muito além disso, não é? Então, ponto por ponto, significa adorar o Senhor Deus, primeiro lembrando-se dele. Essa é a primeira forma de adorar a Deus, é lembrando-se dele constantemente, não é? Lembrando-se das suas glórias e a sua divindade, das suas histórias, como já foi falado, recitando suas histórias sagradas e repetindo o seu santo nome. Então, tudo isto, como eu tenho vindo a falar, a memória de Deus, as histórias de Deus, das encarnações divinas, o nome de Deus, tudo isto são manifestações de Deus. É a forma manifesta de Deus. E desta forma, ao ser a forma manifesta de Deus, tudo isto deve ser feito com profunda reverência, solenidade e devoção. Como se em cada repetição do nome
te estivesses a apresentar e a prostrar perante Deus. Em cada uma. Não é? Então, repetindo o seu santo nome, isto é uma coisa muito importante. O santo nome, o nome de Deus, aquilo que se pode também chamar de mantra. Não é? A palavra mantra está muito longe atualmente do seu verdadeiro significado. O nome de Deus é sagrado. E o devoto deve se apresentar perante Deus de forma respeitosa, com muita devoção, solenidade e reverência. Mantendo a mente focada exclusivamente no Senhor, excluindo todo o mais. Não deve restar espaço para mais nada, para que o Bhakti possa atingir a sua pureza. Não é? E obter bem-aventurança e êxtase ao fazê-lo. É uma das principais maneiras pelas quais Bhakti pode atingir sua maturidade. Então, isto inclui, óbvio, as canções devocionais, porque elas também são uma manifestação de Deus, são aquilo que te conecta a Deus, mas é muito além disso. A repetição do nome sagrado, todas estas coisas, no início, dependendo do nível de impurezas, pode ser desconfortável até. Ou não ser feito com o propósito da emancipação, com o desejo exclusivo, único de Deus. Aí, bhajan, a música devocional, pode se tornar um entretenimento, porque é gostoso, é legal, enaltece e tudo mais. Mas sem o desejo por liberdade, ainda é qualquer coisa, mas muito redutor. Muito redutor. Então, dependendo do nível de impurezas, todas as práticas espirituais, incluindo estas, elas têm dificuldade, resistência, aversão às vezes, por causa do nível de impurezas. Então é suposto ir além disso e elas se tornarem fonte de bem-aventurança. Então vou repetir novamente. Bhajan significa adorar o Senhor Deus, primeiro lembrando-se dele. A primeira forma de adorar a Deus é lembrar-se dele e não esquecer, manter isso constantemente. Lembrando-se das suas glórias e da sua divindade. Recitando suas histórias sagradas e repetindo o seu santo nome. Tudo isto são formas de comunhão com Deus. E a repetição do santo nome é uma das maiores bênçãos, pois pode ser feita em qualquer lugar, por qualquer um, a qualquer momento. E sendo cantado com reverência, com pura devoção, não, pura devoção no exemplo não cabe, mas com toda a devoção que tens, ele tem o poder de remover, limpar todos os pecados e até as ofensas. Mas aí nós vamos mais para a frente falar disso. Estamos quase. O Gita diz, os devotos se dedicam, tanto Krishna diz no Bhagavad Gita, Krishna, uma encarnação de Deus, então Deus diz no Bhagavad Gita, os devotos se dedicam constantemente ao canto dos meus nomes divinos, com toda a determinação e firmeza, com toda a humildade e sinceridade. Então, os devotos, os que ele chama realmente devotos, se dedicam constantemente a cantar o nome divino. Se dedicam constantemente, com toda a determinação, portanto, não importa todo o resto, que tipo de distrações vêm para roubar a atenção, com toda a determinação e firmeza, com toda a humildade e sinceridade. Sem humildade, cantar o nome de Deus, de alguma forma, é ofensivo. Então,
precisa de trabalhar muito seriamente a humildade. Deve ser o pilar do trabalho espiritual. A sintonia com Deus constante e o trabalho da humildade constante. Bhajan, em todo o seu significado, inunda o devoto no oceano de bem-aventurança. Os sentidos do devoto são preenchidos com prêmio, amor divino. E é tudo transcendental. Então essa sintonia constante com Deus, através dos hinos que exaltam a Deus, através da leitura das histórias de Deus, das manifestações de Deus, das qualidades de Deus, tudo isso é fonte de bem-aventurança. Sutra 57. Fazer kirtan com total devoção e afeição pelo Senhor Deus significa adorar o Senhor cantando as suas glórias divinas, recitando suas histórias sagradas, repetindo o seu santo nome e cantando os seus mantras, sozinho ou em grupo, com uma mente de êxtase que leva ao êxtase e felicidade. É outra ferramenta importante pelo qual o Bhakti pode ser praticado com sucesso e atingir a maturidade. Kirtan aproxima o devoto do seu Senhor. Então, contar as histórias, aqui atenção, com total devoção e afeição pelo Senhor, tudo aquilo que tens, não é? Cantando as suas glórias, recitando as suas histórias, tudo isto também é uma forma de purificar a devoção. Mas é óbvio, não pode ser feito como um ato vazio para os outros ou para si mesmo. É com total devoção e afeição por Deus. Ele é o objeto dessa sintonia. Portanto, pode surgir a questão que se Kirtan e outros meios de Bhakti são de natureza secundária ou subsidiária, qual é a forma primária de Bhakti? Bom, já falámos antes, a pura devoção. Não é? A forma primária de Bhakti é ter amor e devoção puros e não diluídos, sem nenhuma distração, pelo Senhor Deus, conforme previsto nos versos anteriores. Todos os outros são auxiliares em Bhakti e, portanto, são secundários. Todos os outros. Todas as práticas espirituais são sagradas, são práticas devocionais. Todas. E se elas não são feitas como uma prática devocional, como exercício de devoção, é apenas por causa do nível de impurezas que o devoto está sujeito, que o buscador está sujeito. Quando as impurezas são muito grandes, ele não consegue sequer contemplar devoção. Ele sente aversão por ouvir o nome de Deus. O mantra tocando causa irritação, não é? Causa aversão, às vezes violenta até, não é? Dependendo do nível de impurezas do indivíduo. Mas todas as práticas são um meio para chegar a Deus. São sagradas. E devem ser feitas como algo devocional, como uma oferta devocional a Deus. A vida deve se tornar um ato devocional para Deus, na sua totalidade. Na sua totalidade. E na sua totalidade. E não apenas este pedacinho é o tempo que eu tenho para estar com Deus, este é o pedacinho que eu tenho para estar me afastando de Deus, que é o que significa o tempo que não estás conscientemente concentrado em Deus e estás concentrado noutras coisas. No Bhagavad Gita, o Arjuna diz a Krishna: ó Senhor, o mundo exulta e se enche de amor e êxtase ao cantar suas glórias e virtudes e ao entoar o seu santo nome. As forças malignas e demoníacas fogem quando ouvem tais palavras auspiciosas, enquanto místicos e almas piedosas inclinam suas cabeças em reverência, pois eles são tomados pela presença de Deus.
não é? Por isso eles se inclinam em reverência, que é o que acontece naturalmente quando Deus é sentido. Da mesma forma, as forças demoníacas, pela mesma razão, também fogem. Em Ramcharitmanas, o sábio Valmiki diz ao Sr. Ram: ó Senhor, você deve viver no coração daqueles que repetem regularmente seu santo mantra, que é considerado como o rei entre todas as formas espirituais. E o mantra realmente, o nome de Deus, que é o que significa, né? Também significa, como é que é? É um rei entre todas as formas espirituais. Exatamente porque ele permite a comunhão direta, constante com Deus, não importa em que circunstâncias ele se encontre, o que quer que ele esteja fazendo, qual o seu estado de saúde, ele pode repetir o santo nome. E o santo nome, cantado com o máximo de reverência e devoção que te é possível, é um meio para limpar todos os pecados e as ofensas. Iremos depois. E isso, junto com a meditação formal, intensifica muito mais. Mas vamos a seguir para lá. Como o Bhajan, Kirtan também é uma ferramenta fácil para a realização espiritual e para levar Bhakti à sua maturidade, pois não requer nenhum esforço especial, nenhuma especialização ou qualquer tipo de conhecimento nas escrituras para ser praticado com sucesso. Amar é um ato simples e natural e abre as portas do transcendente. Então o Kirtan, falar, contar as histórias de Deus, quer seja em grupo ou sozinho, cantar os nomes, tudo isso também leva mais perto de Deus. E o Kirtan também ajuda a espalhar a aura de espiritualidade, pois é feita em voz alta por meio de canto, recitação. Não é? Então, como é algo feito em voz alta, ajuda a espalhar essa aura de espiritualidade e beneficia também outros, a não ser que seja feito de um ponto de vista egóico, para se mostrar e etc, etc. Então, é muito importante, especialmente no início, não é? Que se cultive aquilo que eu falei lá atrás, o ser reservado, para não dar aso para estímulos egóicos, através do contato sagrado com as manifestações de Deus, as suas histórias, os hinos, as suas qualidades, o seu santo nome, as suas imagens, das várias formas que ele deu, os ídolos, as estátuas que são a presença de Deus também, tudo isso. Sutra 58. Todas as outras formas de adoração e serviço oferecidos ao Senhor Deus são de igual importância e todos contribuem para o objetivo espiritual de atingir a maturidade em devoção, que leva à bem-aventurança eterna e êxtase que vem com a realização de Deus. Então, mais uma vez, aqui neste Sutra 58, não é? Como eu referi há pouco, mas aqui traz concretamente todas as outras formas de adoração e serviço e também todas as práticas espirituais que têm por base a busca pela emancipação, pela realização de Deus, todas elas são meios para a devoção, igualmente importantes quanto estas anteriores. Só que estas anteriores,
elas trazem a presença de Deus de forma mais gritante e ajuda a sintonizar cada vez mais e a trazer a emoção e o amor ao de cima, não é? Tem essa vantagem, mas para muitos isso é uma desvantagem exatamente por essa razão e por causa das impurezas ainda presentes. Então, todas as formas todas as práticas espirituais que têm por base o desejo de emancipação ou de comunhão com Deus, nós vamos falar de emancipação, são instrumentos e formas de devoção. Só que muitas vezes essa parte da devoção não cabe na equação, porque o ser não conseguiria se aproximar delas, se engajar nelas, com essa visão devocional. Mas aí com elas vai purificando e a devoção começa a ser possível. Então todas as formas de devoção conduzem ao mesmo objetivo espiritual. São todas partes do corpo composto conhecido como Bhakti. Esta é também a conclusão tirada pelas diferentes escrituras. E além dessas ferramentas, que foram faladas anteriormente, não é? Existem outras ferramentas espirituais igualmente importantes à disposição de um devoto. Estas foram enumeradas no Bhagavad Gita. Então, no Bhagavad Gita, né, enumerou várias. Começamos com o conhecimento, Gyan, o conhecimento de Deus, e a meditação yoga são ferramentas igualmente importantes para a maturidade de Bhakti. E nos tempos que correm, especialmente meditação, que vem à frente, acaba por estar à frente de tudo, até porque para muitos, meditar, que até já virou moda, não é? Não necessariamente é algo divino, então o conhecimento de Deus, para eles, não seria tão benéfico, porque o que vale a coisa ser benéfica se não a pode receber. Mas meditação é uma porta de entrada em que é um ato sagrado que dá uma oportunidade gritante, sendo praticado da forma correta. Com disciplina, foco, seriedade e sinceridade. Então, na meditação desta forma, é como se entrasse numa câmara sagrada onde o teu mundo não tem espaço. E ali, na liberdade do teu mundo, podes ir além do que te era possível normalmente e purificar grandemente, não é? E depois, se puder juntar a meditação com o santo nome, melhor ainda. Aí o santo nome anda constantemente, o tempo todo, quer esteja a andar, sentado, a comer, o tempo todo, e depois tem aqueles períodos da meditação formal em que deve ser aumentado o período da meditação, que vai acelerar tudo isso, intensificar muito todo esse processo de purificação e com isso ficando mais perto da devoção pura de Deus. Verdade, manter votos religiosos e observar sacramentos também é muito importante. Trazer isso com convicção, com firmeza, porque isso ajuda a não desviar, a não corromper o que está sendo feito pelo trabalho de aproximação a Deus, que é a prática espiritual. Então, não só manter a concentração constante em Deus, mas usar os votos, os sacramentos, para se manter firme e não se desviar. Namaskar, curvar-se diante do Senhor Deus ou da sua imagem, das imagens de Deus, ou das manifestações de Deus, o nome de Deus, as histórias de Deus, tudo isto se curvar perante elas. A humildade é o pilar do trabalho espiritual. O pilar. Então, se entregar, reverenciar, se baixar para Deus é muito importante. Então, este curvar-se
feito com devoção e reverência e não como um ato vazio, é muito transformador. Dhyan, contemplação e lembrança do Senhor Deus e suas várias formas, suas virtudes e glórias. Então, estar sempre a lembrar de tudo isto. Yag, oferecendo formas formais de adoração, como feito em ritos e rituais. Então, os rituais de adoração, tipo arti, pujas, tudo isso, também é muito importante. Dan, fazendo caridade e dando esmolas e doações em nome do Senhor Deus e como um serviço prestado a Ele. Também é uma parte muito importante do trabalho espiritual e da purificação da devoção. Arpan, oferecendo todas as ações e suas recompensas ao Senhor Deus e não esperando pessoalmente nada como recompensa por fazer ações auspiciosas. Isto também é muito importante, até porque quem quer as recompensas por ações, por boas ações, por ações auspiciosas, não é? Os tolos. Os tolos querem as recompensas, não é? E dentro destes tolos, devo dizer, mais tolos ainda os que estão no caminho espiritual e buscam as recompensas das suas ações, como é visto a todo momento, a busca do reconhecimento, da valorização pelas ações, quando, no entanto, esses bons frutos prendem tanto o devoto ou o buscador quanto os maus frutos, só prendem de uma forma diferente. Não é? Uma é uma prisão um pouco mais árdua, mais áspera, a outra é uma prisão mais confortável, mas é uma prisão. E o vazio, a distância de Deus, só aumenta. Então, os bons frutos, tal como os maus frutos, impelem novos nascimentos e te mantêm ligado à roda do samsara, ao ciclo da transmigração. E também, não é? Oferecendo todas as ações significa, traduzindo isto, significa viver exclusivamente para Deus, não para desejos pessoais, deixar tudo nas mãos de Deus e se manter sempre ligado a Ele. No Bhagavad Gita, sempre me louvando, esforçando-se com votos austeros e curvando-se a mim com devoção, sempre firmes, eles me adoram. Os devotos. Então Krishna, uma encarnação de Deus, fala no Bhagavad Gita como é que os devotos o adoram, o reverenciam. Não é? Ele diz, sempre me louvando, enaltecendo a Deus, contando as suas glórias, esforçando-se com votos austeros. Não é tudo confortávelzinho, com votos austeros, para que através da austeridade se levante o fogo do trabalho espiritual e queime todas as impurezas e alinhe o caráter e por aí vai, por aí vai. E curvando-se a mim, em prostração, com devoção, não como atos vazios, sempre firmes, sem andar ao sabor das emoções, tipo quando eu estou benzinho, então eu vou lá e adoro a Deus, quando eu não estou bem, aí eu descanso, sempre firmes, eles me adoram, porque é assim que eles me adoram, é assim que eles honram a presença de Deus. Adorando através do conhecimento de sacrifício, outros me adoram, seja como idênticos ou separados. Ou eles me adoram múltiplo em diferentes formas. Então, através do conhecimento, eles prestam a reverência a Deus, quer seja como Brahman no absoluto ou como Deus nas suas formas divinas. Essas pessoas que não pensam em mais nada e me adoram através da meditação, o acesso e a manutenção do bem-estar dessas pessoas sempre devotas, eu cuido. Então, aquelas pessoas que não pensam em mais nada, além de meditar em mim, além da meditação, não é?
o acesso e a manutenção do bem-estar dessas pessoas sempre devotas, eu cuido. Obviamente, aqueles que se dedicam à meditação por interesse próprio, aí já não é a mesma coisa. Isso é uma coisa bem comum. O buscador sentar para meditar e tentar transcender a barreira da sua ignorância. E isso é martelar na ignorância. A meditação é, mais uma vez, um ato reverencial. E os sacrifícios são um ato devocional. Os sacrifícios de manter a imobilidade, de se abstrair dos sentidos, é a demonstração clara que eu só quero Deus. E quando isso é feito como um ato de reverência devocional, aí Deus cuida. Não é? Até lá, Deus aguarda que ele se esclareça um pouco mais. Os adoradores dos deuses vão aos deuses. Os adoradores dos antepassados vão para os antepassados. E os adoradores dos espíritos vão para os espíritos. E os meus adoradores vêm a mim. Então, a adoração linka e leva o devoto ao seu objeto de adoração. Por isso, adorar o Ser Supremo, reverenciar o Ser Supremo é o mais elevado. Aquele que com devoção me oferece uma folha, uma flor, uma fruta ou água, essa devota ofrenda do puro de mente, não é de mente, é aquilo que é puro da mente, não é? Eu aceito. Então, aquilo que não tem mais nada, que já entregou tudo a Deus, não é? Que em extrema devoção oferece uma folha, água, flor, Deus aceita como um ato puro devocional. Agora, a mesma lógica, aqueles que têm muito e oferecem coisas mais básicas por ganância, aí isso já não é a mesma coisa. O que quer que você faça, ou coma, ou sacrifique, ou dê, qualquer austeridade que você realizar, isso, ó filho de Kunti, ofereça a mim. Então toda a vida todos os atos devem ser atos devocionais para com Deus. E assim, o devoto se inunda de amor divino, de todos os lados, por todas as formas. E desta forma se purifica e se torna digno de chegar a Deus. E Deus aí acolhe. Assim você se livrará dos laços da ação, resultando em consequências boas ou más. Então, desta forma, oferecendo tudo a Deus, vivendo para Ele, não alimentando nenhum dos seus desejos, se libertará da roda do samsara. Nem as ações boas, nem as más, mais o prenderão. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva.